meus queridos alunos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para aqueles que não estão nos acompanhando. Como você já me conhece, meu nome é o professor Silvio Soares, estou aqui na equipe da LAC, trabalhando com vocês a disciplina de Direito do Consumidor, uma disciplina bastante gostosa, né? E que na realidade está sendo cobrada aí uma diversidade de concursos públicos, né? Então temos que ficar bastante atenados, temos que ficar espertos, para que quando, né, tenhamos aí questões dentre o nosso conteúdo, eu quero que vocês gabaritem essas questões e nós temos aí grandes chances de atingir esse êxito. Então vamos que vamos, galera. Nós já estamos trabalhando em alguns módulos com vocês, né? Para aqueles que já nos acompanham, a parte da responsabilidade civil do fornecedor. Trabalhamos aqui, pessoal, dentre os módulos anteriores, um pouquinho sobre as fases hoje que nós deixamos bem claro a vocês, existentes no direito do consumidor, ou seja, existente na responsabilidade civil do fornecedor, né? Em que momento ele responde, as formas que o fornecedor responde, inclusive trabalhamos aqui também as excludentes de responsabilidade que serão abarcadas, que serão vislumbradas e atribuídas a quem? Ao próprio fornecedor. As situações que ele deixa de responder, as situações que ele será eximido de responsabilidade. Então ainda, pessoal, dando continuidade nessa parte da responsabilidade civil, não tem como nós deixarmos de lado, pessoal, um trabalho ainda contínuo, falando um pouquinho sobre os critérios de responsabilizações e principalmente a aplicabilidade das garantias legais. Por que nós falamos isso, professor? Porque se nós falamos de responsabilidade civil, se nós trabalhamos aqui com vocês, pessoal, quanto à figura, né, da possibilidade de buscarmos essa reparação dos danos, qual é o prazo, qual é a espécie de dano que eu posso buscar. Então isso é bastante importante para que também nós não tenhamos a possibilidade de confundir no dia do concurso público, seja da prova da OAB, seja da magistratura, seja da defensoria, seja algum concurso na área bancária onde influi a disciplina de direito do consumidor, para que eu não confunda fato do produto ou serviço com vício do produto ou serviço. Então, por isso é importante esta aula de hoje, pessoal, este nosso módulo, para entendermos quais são e como é aplicada as garantias legais atribuídas a este consumidor. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aos nossos módulos já trabalhados, nós frisamos aqui alguns artigos importantes. Nos módulos anteriores, nós trabalhamos até o artigo 20, onde nós findamos com vocês a parte da responsabilidade civil do fornecedor em relação aos vícios do produto e do serviço. Então tá lá, artigo 20 é tratada a responsabilidade dos serviços, né, praticados dentro do mercado de consumo. E posteriormente ao artigo 20, pessoal, nós ainda temos, né, uma continuidade para nós trabalharmos um pouquinho esses graus de responsabilidade e também estabelecermos, né, os prazos de garantia que a lei hoje nos dá. Olha o que nos traz o artigo 21 do CDC, redação muito tranquila. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quando estes últimos forem autorizados em contrário pelo consumidor. Então, pessoal, é importante nós frisarmos, né, que em virtude dos problemas evidenciados no produto, notem que a substituição de peças, ela sempre irá existir. O artigo 21, ele obriga o fornecedor para que, mesmo, pessoal, que nós não tenhamos, né, pessoal, essa sistêmica de mantermos aí este produto no mercado, eu tenho que ainda conduzir esses componentes, eu tenho que deixar esses componentes, essas peças de reposição à disposição do consumidor, para que ele possa o quê, né? Sanar aquele vício, finalizar com aquele problema existente no produto. Então eu preciso de peças. E para ter peças, eu preciso que o fabricante ainda continue a desenvolvê-la. Então, simplesmente, galera, parar de desenvolver, parar de fabricar um produto ou serviço não exime a responsabilidade do fornecedor e não exclui dele a obrigatoriedade de manter estes componentes à disposição.
Temos aí, pessoal, alguns conflitos existentes, alguns posicionamentos jurisprudenciais, mas os últimos que nós acompanhamos, temos aí um trabalho estabelecido, pessoal, que essas peças e componentes deveriam ser mantidos de no mínimo 5 anos após a finalização, né, da disponibilização desses produtos no mercado. Então nós temos algumas marcas famosas, né, no Brasil que ficou bastante repercutida, como a Ford do Brasil, que veio a fechar as suas portas e deixou de produzir os seus veículos, né? Estes pontos que foram trabalhados. Então vamos supor, Ford fechou a fabricação de veículos no território nacional, ela ainda deve manter, pessoal, os componentes e peças dos veículos que se encontram disponíveis ou que se encontram já às mãos do destinatário final, que é os consumidores. Sim, e aí nós trabalhamos esse prazo aí, auferido por lei hoje pela jurisprudência, na mediação de 5 anos contados após a finalização desta fabricação, tá? Já encontramos outras jurisprudências também, pessoal, se estendendo esse prazo em até 10 anos, né? Mas hoje o que nós observamos de repercussão e damos continuidade nessa linha é da mantença dos 5 anos após essa finalização. Então fala lá, ó, considera-se implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos. Outro ponto, pessoal, sempre que nós suscitarmos a substituição destas peças, destes componentes, o artigo 21 ele é bastante claro, ele deve ser sempre substituído por componentes e produtos novos. Nós já tivemos perguntas cobradas, né, perante o artigo 21 lá, né, nas nossas primeiras fases. E aí o aluno tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se nós observarmos o próprio artigo 21, bem no seu finalzinho, ele dá uma exceção, ele aplica uma exceção. Regra, os produtos e componentes sempre devem ser novos e originais quanto da sua substituição, salvo se esta substituição for feita por um componente ou produto usado, mas com autorização, com consentimento do consumidor. Então, se nós tivermos uma afirmativa na prova, é interessante nós observarmos o seguinte, pessoal, que em regra tem que ser novo, em regra tem que ser componentes e produtos originais, salvo na situação de autorização de consenso por parte do consumidor, essa substituição poderá ser feita por peças, né, ou componentes usados. Bacana? Vamos lá então para o artigo 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto essenciais contínuos. Olha que interessante o artigo 22 também, pessoal, e nós trabalhamos um pouquinho essa parte conceitual dos fornecedores lá nos nossos primeiros módulos, onde nós deixamos bem claro que o fornecedor ele pode ser tanto pessoa pública quanto privada. Então nós aqui também, em várias circunstâncias, iremos atribuir à pessoa pública, né, pessoal, a responsabilização aplicada pelo Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 22 ele veio a reforçar que quando nós ali evidenciarmos uma relação de consumo em relação a esse órgão público ele tem que oferecer esse serviço com qualidade, eficiência. Olha lá, as características elas já se encontram estampadas, pessoal, certo? No próprio artigo 22. De forma adequada, de forma eficiente, de forma segura, deve ser ofertados, pessoal, a prestação desses serviços por parte dos órgãos públicos nas relações de consumo. E ele ainda, pessoal, traz na última frasezinha, na segunda parte do artigo 22, ainda a implicação que, quanto esses serviços forem essenciais, eles têm que ser contínuos. Então, serviços essenciais, pessoal, né, hoje nós trazemos aqui à baila, citamos alguns exemplos, como o caso, né, da prestação, por exemplo, de água e esgoto, a prestação de energia, a condução de energia até a residência sua. Então, por exemplo, alguns estados ainda possuem a prestação, a condução de energia produzida por empresas públicas, como também muitas vezes as redes de esgoto e a condução de água até a casa de vocês, né? Então, se nós, num exemplo como tal,
tivermos aí empresas públicas fornecendo esse serviço, nós consumidores estaremos amparados pela Lei 8.078, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, como a prestação de água, a prestação de energia são serviços considerados essenciais, essas modalidades de serviço, pessoal, elas devem ser contínuas, ou seja, praticadas de forma ininterruptas. O que isso vem a dizer? Que os serviços essenciais, pessoal, eles não poderiam ser interrompidos. E muitas vezes essa questão foi cobrada também em concursos e o aluno, em primeiro momento, ele conseguiu acertar as questões cobradas nesse sentido, porque ele lembrou do artigo 22, ele falou, ora bolas, o professor Silvio deixou bem claro que os serviços essenciais praticados por órgãos públicos, eles devem ser contínuos, devem haver uma ininterrupção, ou seja, eles não podem ser interrompidos. Então, se eu tiver alguma afirmativa de interrupção, vou marcar como errada, né? Pessoal, esta era uma ordenação que nós tínhamos, era uma corrente que eu orientava os meus alunos conforme a previsão do artigo 22. Mas eu peço que vocês tomem cuidado e nós temos que ficar bastante antenados nos posicionamentos existentes hoje dos nossos tribunais superiores em relação a essa matéria, em relação exatamente ao artigo 22, que é esse grau de responsabilidade do órgão público na prestação de serviços essenciais. Bem, vamos lá. Hoje, galera, o que eu quero que vocês tenham bastante atenção? A prestação de serviços por parte de órgãos públicos que sejam aí caracterizados como essenciais, notem, eles podem sim ser interrompidos. Então, olha que interessante, olha as mudanças que nós estamos encontrando. Hoje, estou afirmando, professor Silvio Soares, conforme parâmetro em jurisprudências, em decisões dos tribunais, que atividades, serviços essenciais praticados por órgãos públicos devem cumprir eficiência, qualidade, né? Mas eles podem ser interrompidos. Esta continuidade, né, pessoal, ela pode ser aqui bloqueada. De que forma? Hoje, pessoal, se nós acompanharmos a prestação desses serviços essenciais, como é o caso da energia, ele nos estabelece o seguinte: vamos supor que a empresa pública está prestando, né, a condução de energia à casa de vocês. Vamos supor que no mês X você paga a fatura e no mês seguinte você não pagou a fatura. O que vai acontecer? Esse serviço ele será interrompido. Aí você poderia levantar a mão e ir lá, né, na empresa que presta esses serviços, as empresas públicas, falar assim, peraí, vocês estão praticando uma ilegalidade, porque o artigo 22 é bastante claro, ele estabelece que vocês não podem interromper a prestação de serviço, porque a condução de energia à minha casa é um serviço essencial. Sendo essencial, ele tem que ser contínuo. Então vai utilizar de outras metodologias de cobrança ali do que eu estou devendo, mas não interromper, certo, pessoal, esta prestação. Galera, eu não posso mais me sustentar nesta condição. Só em algumas excepcionalidades, por exemplo, né, aqueles que têm a condução com energia mínima necessária na sua localidade, mas isso nós vamos trabalhar depois. Eu quero aqui trabalhar com a regra. A regra hoje é que serviços essenciais podem vir a ser interrompidos. No caso da energia elétrica, é claro que a orientação hoje que nós acompanhamos dos órgãos superiores é que, se a empresa comprovar que efetivamente notificou o consumidor, né, antes que efetivassem o interrompimento daquele serviço prestado, notem que ela estará cumprindo o regramento legal. Ou seja, a empresa poderá futuramente interromper a prestação desse serviço, ou seja, efetivar o corte da energia. Então, diga-se de passagem, de uma forma mais simples, galera, nós ali evidenciamos o famoso aviso prévio, né? Aquele aviso prévio que vem muitas vezes posteriormente à fatura da sua energia, falando que você não efetivou, né, o pagamento do valor da energia do mês tal, e está ali, né, sob pena de ter o seu serviço interrompido em imprevista data ou em imprevisto período e ainda ter o seu nome negativado. Hoje isso já pode acontecer. Os nossos tribunais superiores deixam bem claro que para que ocorra a interrupção desse serviço, o consumidor ele deve ser previamente informado.
Bacana, galera? Então, muitas vezes nós temos uma leitura do artigo, né? Mas esse artigo ele pode ter algumas divergências existentes a hoje os parâmetros, orientações e correntes atribuídas por parte dos nossos tribunais superiores. E ainda damos continuidade aqui no parágrafo único do artigo 22, que ele nos fala o seguinte: nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista desse código. Então olha que interessante, pessoal. Outra pegadinha também. A pessoa jurídica pode ser cobrada daquele dano, daquela falta de prestação de serviço ou a prestação de serviço mal conduzida, sem eficiência e sem qualidade? Sim. Então o artigo 22, parágrafo único, ele já deixou isso bastante claro. Não é porque estamos tratando de uma empresa pública, pessoal, que ela se eximirá, se excluirá de futuras reparações de danos. Então, se você aí na sua cidade ou no seu estado tem a prestação de energia, que é um serviço essencial, produzida, desenvolvida por uma empresa pública, uma pessoa jurídica, e nada impede que danos conduzidos até vocês na falha da prestação com eficiência e qualidade desse serviço lhe ocasionar dano, o parágrafo único do artigo 22 lhe dá respaldo de buscar as medidas e ações cabíveis para que esses danos, sejam devidamente reparados por esta. Bacana, galera? Então, o parágrafo único do artigo 22, ele vem simplesmente a fechar com chave de ouro, esta significante circunstância estabelecida entre as pessoas jurídicas e principalmente quando relatarmos aí a figura do ente público, que deve o quê, pessoal? Dar exemplos, prestar sempre serviço com eficiência, com qualidade, de maneira contínua, desde que teremos a possibilidade de serem interrompidos, na modalidade aqui já trazida, quando houver uma comunicação prévia sobre a suspensão da prestação daquele serviço. Então, é um artigo importante, é um artigo que muitas vezes nós o suscitamos nas nossas petições iniciais, no nosso trabalho dentro da advocacia, ou vocês, como consumidores que são, também poderão utilizá-los no seu dia a dia, reivindicando aí a prestação de serviço com eficiência e qualidade por parte dos órgãos públicos. No Brasil é difícil, pessoal? Muitas vezes nós acompanhamos uma sistêmica bastante controversa da prestação de um serviço público totalmente descontinuado, ineficiente, sem qualidade, E notem que está aí, o artigo 22 traz essa obrigatoriedade aos nossos órgãos públicos. E tanto é verdade que hoje na prática nós temos que ficar bastante atentos, que o órgão público não quer mais praticar um trabalho que é dele. O que ele faz, pessoal? Ele terceiriza esta prestação de serviço. Essa terceirização também está prevista no próprio caput do artigo 22, na própria cabeça, no próprio início do artigo 22, falando sobre as concessionárias e permissionárias de serviço público. Então, é uma forma de terceirização que eu tenho. Lembrando sempre, isso também estará envolvente em outras disciplinas, como a disciplina de Direito Civil, onde também vocês estudarão dentro de determinados módulos a responsabilidade civil atribuída ao ente público, a empresa pública. Lembrando, galera, que mesmo numa concessão, numa permissão a terceiros para praticar a prestação daquele serviço, o Estado, a pessoa jurídica pública não se exime de responsabilidade, tá? Deixando isso bem claro. É claro que também nós temos que observar as correntes existentes para esse assunto. Nós temos correntes, pessoal, que entendem que quando a empresa pública, que quando o Estado ele terceiriza, ele permite, ele concede essa prestação de serviço a terceiro, nós teríamos uma responsabilidade dele solidária ao terceiro, àquele no qual ele concedeu ou permitiu a prestação daquele serviço. Só que essa é uma corrente, pessoal, bastante fraca, uma corrente pouco movimentada dos nossos tribunais. Então nós hoje temos, como majoritária, imperando aí dentro dos nossos tribunais superiores, a corrente que entende
que o poder público ele não se exime de responsabilidade, mas a responsabilidade no caso de permissão ou concessão daquele serviço traz ao órgão público, traz à pessoa jurídica pública uma responsabilidade subsidiária, tá? Então carreguem com vocês ainda esta orientação, é a que mais nós hoje vislumbramos de uma forma geral em relação às nossas correntes, né, doutrinárias. Então, repetindo, corrente majoritária atribuída na condução deste serviço público a uma concessionária ou permissionária não exclui a responsabilidade do Estado, mas deixa o Estado em uma responsabilidade que chamaremos de subsidiária. Bacana, galera? Então, este era o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, né? Nesse artigo 22, que eu acho de suma importância aí, para que vocês coloquem esses apontamentos no caderno e caso nós tenhamos alguma questão relacionada a esse tema na primeira fase da provinha de vocês. Vamos que vamos então para o artigo 23. A ignorância do fornecedor sobre vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Isso é bastante importante nós frisarmos também, pessoal, e essa questão já despontou em uma diversidade de primeiras fases de concursos públicos. O que nós temos que deixar bastante claro a cada módulo estudado é que, regra, pessoal, fornecedor ele não pode se eximir utilizando de uma ignorância em relação àquele produto ou serviço. Ah, eu desconheço. Então, desconhecendo este vício, esta alteração, este defeito no produto, eu não preciso me responsabilizar. Nananina não. Tanto é que nós já trabalhamos que a responsabilidade atribuída ao fornecedor, ela independe de culpa. Está lá, o próprio artigo 18 nos traz isso como exemplo. Responderá os fornecedores independentemente de culpa pelos produtos que eles colocarem no mercado de consumo. Então ele coloca no plural, responderão independentemente de culpa os fornecedores. E aí vem o artigo 23 a nos complementar, que mesmo que ele não tenha ciência naquele primeiro momento da falha que o produto está desenvolvendo e produzido no mercado de consumo, ele simplesmente não pode levantar a mão e alegar ignorância sobre aquilo e se desconstituir-se de responsabilidade, tá? Até porque a responsabilidade atribuída sobre ele é objetiva e ela independe de culpa, tá? Então fiquem atentos, tomem muito cuidado com características cobradas na sua prova através do artigo 23, onde o fornecedor alega ignorância, conhecimento sobre o problema. Alegar ignorância, falta de conhecimento sobre o tema, não o exime de responsabilidade. Bacana, galera? Então vamos dar continuidade aí falando um pouquinho do artigo 24, que é um artigo importante no qual nós estamos aí quase fechando o assunto que hoje nós temos relacionados ao volume 3 da responsabilidade civil do fornecedor, onde nós trabalhamos um pouquinho da extensão dessas responsabilidades aos entes públicos e também os períodos de garantia legal que a lei atribui sobre os produtos ou serviços. Bacana? Então vamos lá. Artigo 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Olha lá, a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. O que o artigo 24 nos trouxe, pessoal? Primeiro passo é nós entendermos que garantia legal é aquela garantia atribuída por lei, tá? Então toda garantia atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor é uma garantia legal. E o nosso código, pessoal, ele nos estabelece duas espécies de garantia, tá? Deixa eu só arrumar aqui esqueci de trazer um quadro em branco, mas dá pra gente colocar aqui. Nos estabelece duas espécies de garantia. Nós teremos, a garantia legal sobre os produtos duráveis, tá? Essa garantia ela será de 90 dias. E nós teremos, pessoal,
a garantia legal sobre os produtos não duráveis, onde ela será estabelecida em 30 dias. Então a regrinha que eu tenho, garantia legal de duráveis, 90 dias. Garantia legal de produtos e serviços não duráveis, 30 dias. Então notem e guardem da seguinte forma, tudo que dura, tudo que tem a durabilidade, a garantia vai ser maior. Então ela sempre será de 90 dias. Tudo que não dura, tudo que não possua durabilidade, pessoal, tem garantia menor, em virtude de não ser durável. Então a garantia sobre os produtos e serviços não duráveis será de 30 dias. Então 90 para os duráveis, 30 para os não duráveis. Até aí, beleza, professor. É uma previsão que nós encontramos diretamente aonde, professor? Olha que interessante. Essa previsão, ela é estabelecida, pessoal, no artigo 26 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Olha lá, ele fala assim, ó, inciso 1, 30 dias em se tratando de fornecimento de produtos e serviços não duráveis. Então é o período, pessoal, que caduca, que finaliza, que extingue eu, Silvio Soares, consumidor, de buscar que aquele produto seja consertado. Então notem que esta garantia aqui trabalhada nada mais é que uma garantia legal, galera, tá? Garantia legal independe de termo expresso, está lá no artigo 24. Independe de termo. O que é isso, pessoal? Não precisa estar contida em qualquer contrato ou tão mesmo em qualquer certificado de garantia que você pegue, que você assine sobre o seu produto ou serviço. Comprou um produto ou serviço. Este produto ou será durável ou não durável. Se durável, tem 90 dias. Se não durável, tem 30 dias, tá? Independente de qualquer termo expresso. Mas professor, eu assinei um contrato e nesse contrato estabelece que aquele pacto entre eu e o fornecedor exime da cobrança da garantia legal. Ou seja, que eu não posso cobrar essa garantia legal porque lá está previsto numa cláusula. Galera, esta cláusula, se ali estiver contida, é uma cláusula nula de pleno direito, como se nunca ela estivesse prevista ali. Por quê? Porque garantia legal independe de termo expresso, é uma previsão exata hoje atribuída pelo próprio artigo 24. E se ela estiver em algum contrato vetando, excluindo esta garantia de vocês, também, galera, não terá validade alguma, porque garantia legal, ela sempre existirá dentro das relações de consumo. Então, por isso, nós temos que ficar bastante atentos, né, para não sermos enganados, seja no nosso dia a dia mesmo, ou seja uma questão que possa ser cobrada de vocês aí em uma primeira fase. Olha outro ponto interessante, que caduca o meu prazo em 90 dias, pessoal, se o meu produto ou serviço ele for o quê? Durável. Então foi isso que eu deixei bem claro para vocês. Produto e serviço durável, caduca, termina, extingue em 90 dias. Produto e serviço não durável, caduca, extingue, acaba em 30 dias, tá? Então por isso é sempre bom observarmos a questão para ver o que aquela determinada banca está... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lá Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção.
Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala: "Eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube". Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, esse curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.